Oi. Sabe que tem algumas datas no calendário que, nossa, elas têm um peso diferente, né? Um tipo de eco meio sombrio da história. E poucas datas têm essa carga tão forte quanto os idos de março. Mas o que foi que fez esse dia ficar tão famoso assim, tão infame? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Para muita gente, tudo começa e termina com essa frase aqui. A famosa advertência que William Shakespeare imortalizou na peça dele, Júlio César. Com essa linha, ele praticamente carimbou os idos de março na nossa cultura popular como sinônimo de traição, de desastre iminente. E claro, a peça do Shakespeare não saiu do nada. Ela foi baseada num evento real, um evento gigantesco. Estamos falando de 15 de março de 44 a.C., o dia exato em que Júlio César foi assassinado. Um ato que, sem exagero, mudou o rumo da história romana e, claro, o significado dessa data para sempre. Então, vamos começar por aí, pelo evento que todo mundo conhece. O assassinato que pegou os idos de março e transformou esse dia num dia de infâmia. Os fatos aqui são bem diretos e bem brutais. O César foi esfaqueado até a morte. Onde? Numa reunião do Senado, que acontecia ali no Teatro de Pompeu. E não foi coisa de uma pessoa só, não. Foram cerca de 60 conspiradores, com líderes bem conhecidos como Brutus e o Cássius. Foi uma ação coordenada que simplesmente jogou Roma no mais completo caos. Mas é aqui que a história fica mais interessante e vai além do assassinato. O que, afinal de contas, são os idos e por que essa data já era super importante para os romanos, muito antes de virar sinônimo de traição? A resposta, olha, revela muita coisa sobre como eles encaravam o tempo, a religião e a vida em si. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa dar uma olhada no antigo calendário romano. É um sistema bem diferente do nosso. Então, a palavra idos originalmente tinha a ver com a lua cheia. Era uma herança de quando o calendário era lunar. Com o tempo, virou um dos 3 pontos fixos que os romanos usavam para marcar a passagem dos dias no mês. O sistema deles era curioso. Eles não contavam os dias como a gente, de 1 a 31. Em vez disso, eles contavam para trás a partir de 3 datas-chave. As calendas, que era sempre o dia 1º, as nonas, que caía no dia 5 ao 7, e os idos, que marcavam o meio do mês. E por que idos de março é no dia 15? Simples. Porque em 4 meses específicos, que eram março, maio, julho e outubro, os idos caíam no dia 15. Em todos os outros meses, era no dia 13. Como março era um desses meses, digamos, especiais, seus idos eram no dia 15. Mas os idos de março eram muito mais que só um marcador no calendário. Antes daquele fatídico ano de 44 a.C., era um dia cheio de significado. Tinha a ver com religião, com dinheiro e, principalmente, com festa. A mudança é impressionante. Pensa só, o que era a data limite para quitar dívidas? Um dia de festa religiosa, de repente, da noite para o dia, vira um símbolo de traição, o marco da morte de uma república e um aviso de má sorte. Longe de ser um dia de medo, os idos de março eram pura celebração. Tinha sacrifício para Júpiter, o deus principal, o povo celebrava a deusa Ana Perena, com piqueniques, muita bebida, muita festa, e tinha até um ritual bem bizarro, uma muralha, em que um homem era simbolicamente espancado para expulsar o ano velho. Era, acima de tudo, um dia de renovação. E é com esse cenário todo de festa e renovação que a gente volta para o dia da morte de César. Isso deixa a história da profecia final ainda mais dramática. A história, que ficou famosa graças a historiadores como Plutarco e Suetônio, conta que um vidente chamado Espúina avisou César. Disse que um grande perigo estava vindo e que esse perigo não passaria dos idos de março. E aí, naquela manhã, indo para o Senado, César cruzou com o vidente. Se sentindo todo confiante, porque, afinal, o dia tinha chegado e nada tinha acontecido, ele deu uma provocada no Espurina. Falou algo como, e aí, os idos de março chegaram? Mas a resposta que ele ouviu, essa sim entrou para a história. Sim, eles chegaram, o vidente teria respondido, mas ainda não se foram. Foi um aviso de gelar a espinha. Uma forma de dizer que o dia ainda não tinha acabado, e de fato, horas depois, César estaria morto no chão do Senado. A morte de César não trouxe a paz que os conspiradores imaginavam. Muito pelo contrário, ela acabou forjando um novo legado para os idos de março, um legado escrito com sangue. E esse é o ponto-chave da história toda. O assassinato não salvou a República. Na verdade, ele foi o estopim para guerras civis terríveis que, ironicamente, acabaram levando ao fim da República e à ascensão do Império, sob o comando do herdeiro de César, Otaviano.
E a vingança que veio depois foi brutal. Ela pode ser resumida em um número: 300. 4 anos depois do assassinato, exatamente nos idos de março de 40 a.C., Otaviano executou 300 senadores e cavaleiros que lutaram contra ele. E o pior, ele classificou esse massacre como um sacrifício religioso, uma oferenda ao Júlio César, que já tinha sido transformado em um deus. Isso manchou a data com uma camada ainda mais terrível de sangue. Mas, do outro lado, os conspiradores também tentaram se apropriar da data. O Brutus mandou cunhar essa moeda aí, o denário Eidmar, para comemorar o assassinato. Repara só, ela mostra 2 punhais e, no meio, um chapéu que era o símbolo da liberdade dada aos escravos libertos. Foi uma declaração super ousada, imortalizando os idos de março como um ato de libertação. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? Pensa só, como é que um dia qualquer no calendário, um dia que antes era de festa, de pagar as contas, como é que esse dia pode ficar tão pesado, tão carregado de significado, a ponto de um único evento mudar a essência dele para sempre? Pois é, os idos de março mostram exatamente isso, que o tempo não é só uma contagem de dias. Ele é vivido e às vezes ele é reescrito pela própria história.